Olá! De novo, voltando para a gente conversar mais um pouquinho sobre psicopedagogia e arte. Então, como eu prometi no primeiro, a gente vai sempre ler alguma coisa e depois conversar sobre o que ler. Então, eu vou ler um texto que está numa revista Psicopedagogia, número 110 do ano 2019, um pouquinho antes da pandemia, que o título é um texto escrito por mim, e o título é Arte e Aprendizagem, por que aprendizagem e arte? Por que arte na formação do psicopedagogo? Então eu vou ler um pedacinho do resumo e um pedacinho do texto. Destaca-se a necessidade de avançar na conceituação de aprendizagem como adaptação e propor a aprendizagem como invenção, né? Então, a aprendizagem não existe para a gente se adaptar àquilo que a gente já construiu, mas para a gente criar novas possibilidades do mundo, né? Porque se a gente só se adaptasse, a gente ainda estaria na idade da pedra, né? Então, o pedacinho que eu quero ler é assim: é possível que seja porque aprender é mais que resolver problemas conhecidos. Aprender é ir além do que se sabe, é fazer a sensibilidade, a memória e a imaginação trabalharem para criar problemas novos, de tal forma que os hábitos, habilidades e competências já conhecidos não servem mais para enfrentar as novas situações problemáticas, as novas propostas. Só é possível aprender o que não se sabe, né? Nesse sentido, o novo provoca um afastamento do que é conhecido e traz uma sensação de estranhamento, sempre que a gente está numa nova situação, abrindo a possibilidade de indagações, questionamentos, o que é justamente aquilo que possibilita a gente ir além do sabido e do conhecido. O estrangeiro desacomoda, incomoda, e assim só resta criar para poder ir além. Aprender começa exatamente do ponto em que não se reconhece mais as ferramentas existentes para resolver os problemas que se apresentam. Sendo assim, é possível pensar que a perspectiva da arte, a arte como um ponto de vista, faz aflorar no aprendiz possibilidades de problematização e de situação de problemas que surgem do inusitado e do inesperado. Então, a arte lida com isso e a aprendizagem também, né? Então, a Virginia Kastrup diz que essa forma de aprendizagem significa que aprender tem a ver com a imprevisibilidade e, diante do impossível, é preciso inventar, ser autor. Essa forma de conceituar a aprendizagem é chamada por ela de aprendizagem inventiva. Então, por isso que eu tenho insistido nessa questão da aprendizagem da arte e pensar isso na nossa formação de psicopedagogos. E aí eu lembrei de uma história, bem quando eu comecei a trabalhar como psicopedagoga, né? Eu conheci uma pedagoga chilena, que trabalhei inclusive com ela, e ela era artista. E ela trabalhou muitos anos com pessoas especiais numa escola na Suíça. E ela vive até hoje, é minha amiga. O nome dela é Eliana Sorochuk. E ela é artista e tem uma sensibilidade, né? E eu percebia que o jeito que ela lidava com os aprendizes era diferente. E eu fui prestando atenção no jeito dela
dela agir, né? Então a gente saía na rua e ela dizia assim, sinta esse odor, olha que bacana esse cheiro do jasmim, respire. E ela parava na rua e a gente com pressa, e ela parava na rua para sentir o cheiro do jasmim. De repente ela dizia, olha a cor dessa flor, ela dizia, olha o jeito como aquela pessoa caminha. Então eu fui percebendo que ela tinha uma sensibilidade e um olhar para o mundo que era muito mais delicado do que o meu, né? Eu era muito objetiva e ia fazendo as coisas. E aí eu fui tentando aprender com ela essa possibilidade da gente observar o mundo e expressar esse mundo de uma forma mais sensível, menos matemática, menos cinza, mais colorida. E com isso, então, comecei a organizar alguns grupos de estudos e algumas palestras, propondo o desenvolvimento dessa sensibilidade por meio da arte. E esse texto sai, então, de um grupo de estudos chamado Grupo Refletir, e no qual a gente trabalhou com a observação de várias obras de arte, com a vida de vários artistas, com a leitura de muitos textos da literatura e com a capacidade de expressar o que a gente lia de uma forma artística, bordando, pintando, desenhando e assim por diante. Então, é disso que eu estou falando, quer dizer, não adianta a gente propor para a criança fazer arte, para o aprendiz fazer arte, se a gente, como psicopedagogo, não desenvolver esse olhar sensível que é possível ser desenvolvido também por meio da arte, né? E nos ateliês de arte em ladrilhos de papel, eu tenho visto como é possível trabalhar com a aprendizagem das pessoas, mesmo que elas não tenham dificuldades específicas para procurarem o psicopedagogo, como é importante usar o caminho da arte para que as pessoas aprendam mais e melhor. Então, ainda dessa revista Psicopedagogia, número 110 de 2019, eu vou ler mais um trechinho. O psicopedagogo está sempre diante de algo novo, inusitado, e para aprender a lidar com aprendizes e aprendizagens, também é preciso se preparar para as surpresas que emergem. Formar um aprendiz no caminho da aprendizagem inventiva requer desafios, ousadia, busca de formas de pensar mais flexíveis, de desenvolvimento, de observação e da escuta, necessárias para a decifração, compreensão e interpretação dos sinais emitidos pelas situações de aprendizagem que os aprendizes trazem. O psicopedagogo necessita cuidar de sua formação para ser aquele que desacomoda, aquele que traz o estranhamento, que traz a surpresa e que promove o pensamento. Então, a pergunta que fizemos no encontro anterior, né? Como fazer isso? Como a gente desenvolver essa sensibilidade em nós para poder desacomodar o aprendiz que nos procura, né? E eu uma vez fiz uma pesquisa com alguns alunos da psicopedagogia, em que eu perguntava o que eles leram no ano, né? Que tipo de filmes que eles assistiram, que tipo de eventos eles participaram naquele ano, né? Que passeios que eles fazem na sua hora de descanso, se ainda existem formas de brincar que eles, como adultos, também desenvolvem, né? E nós tivemos assim muitas respostas, mas em termos de trabalho com a arte ou de visita à arte, de trabalhar, de
se interessar, por exemplo, por visitar museus, por visitar cidades que têm a arte estampada nos seus muros, a gente viu que isso ainda era muito primitivo, ainda não havia uma preocupação de conhecer para além da área que a gente trabalha, para além dos aspectos racionais, né? Não havia uma preocupação de desenvolver a sensibilidade, o autoconhecimento, né? Existia já alguns profissionais que trabalhavam com isso, como por exemplo a Beatriz Escós, né? Mas era uma coisa que ficava restrita a alguns cursos de formação do psicopedagogo, né? E então a gente foi vendo como era importante, e eu fui vendo, principalmente eu como psicopedagoga, vendo como era importante buscar leituras, buscar atividades, buscar ambientes que pudessem nos inspirar, que pudessem nos colocar num exercício de contemplação, de observação, que isso ajudaria também eu a observar e a descobrir o que se encontra latente naquele aprendiz que me procurava, né? Então, eu me lembro que teve uma exposição que eu fui ver no Museu Oscar Niemeyer, uma exposição de um artista brasileiro chamado Sérgio Fingermann. E o Sérgio, naquele momento, estava expondo algo que falava do silêncio por meio das obras de arte dele. E também alguns escritos que traziam o papel do silêncio, né? E eu anotei e trouxe para esse livro, Psicopedagogia e o Aprender do Grupo, uma partezinha do que ele coloca ali. Com o silêncio, aprendemos a ver no escuro, aprendemos novos tons de escuro, aprendemos a ver o visto. O silêncio ensina que a noite tem duas claridades. Então ele vai mostrando nessa exposição, e essa exposição foi uma exposição que me emocionou muito, porque eu estava diante de representações muito simples, se você falar de cor, mas muito profundas, né? Ele trabalhava com arcos, com tons de ferrugem, com quadros, me tocou muito essa exposição. E aí eu comecei a perceber que se eu fosse com frequência, né, visitar exposições, eu ficaria silenciosamente diante das obras, diante do artista, conhecendo um pouquinho da vida que os créditos da exposição trazem, que eu iria fazendo uma conexão com a aprendizagem desse artista, com a minha aprendizagem, ia ampliando o meu olhar, ia ampliando também a minha percepção de mundo, do sujeito, dos aprendizes. E aí comecei a estudar sobre o silêncio, né? E me deparei com uma poesia da Adélia Wollner, que diz: parei para ouvir o silêncio, no som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons, né? E é um pouco assim que a gente fica diante do nosso aprendiz. O nosso aprendiz é um segredo para nós, né? É um mistério, a gente não sabe quem ele é. E a gente precisa aprender a ouvi-lo a partir do que ele mostra, né? Esse exercício, então, de observar a arte nos prepara para observar esse sujeito que é um mistério para nós, né? Então, eu fiquei pensando que também não é só no museu que eu vou observar a arte. Na cidade, a gente tem estampado nos muros os grafites, né? Como eles trazem elementos para a gente poder pensar o que o artista quer dizer, poder conhecer um pouquinho do panorama, da expressão artística desse artista. Então, a minha pergunta para vocês é assim: o que você leu esse ano?
O que você aprendeu ou foi visitar ou apreciou sobre arte, né? O que você considera arte? Você lê poesia, né? Você desenha, você se expressa por meio da arte? Vamos ver, vamos pensar um pouquinho sobre nós para a gente poder desenvolver essa possibilidade de chegar no outro por um outro canal que não seja somente o racional. Então, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaria de pedir para vocês verem, curtirem, compartilharem com os amigos e até o nosso próximo encontro.